Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus, sejam todos bem-vindos nesta manhã. E como foi a noite? Dormiram bem? Todos prontos para louvar o Senhor? Todos prontos para sermos abençoados? Amém? Eu queria convidar você a se colocar na presença do Senhor, quietar o seu coração, abrir o seu coração para aquilo que Deus quer falar com cada um de nós hoje. E enquanto estivermos cantando ou orando, você fica livre para depositar sua oferta, o seu dízimo, você levantar os braços, ajoelhar, sentar, ficar de pé. Fique à vontade, na liberdade do Senhor, para louvarmos e engrandecer o nome dEle. Quero convidar você a fechar os olhos e a orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã. Queremos te agradecer, ó Deus, por podermos nos reunir aqui como igreja, como corpo de Cristo. E queremos pedir para que o Senhor aceite o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que cada música, cada nota que tocarmos, ó Deus, cada palavra que formos falar ou cantar, que tudo possa agradar o Teu coração. Espírito Santo de Deus.
Nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor. Pedir que o Santo Espírito possa nos conduzir, ó Deus, nos controlar, ó Deus, para que as nossas vidas possam ser de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua direção, Senhor. Essa música diz que
somos tuas mãos e braços a tocar esse mundo tão distante. Não sei se você enxerga assim, um mundo distante de você, pessoas carentes, precisando do toque de Deus. E às vezes a gente acha que isso está tão longe, né? Que a gente vive um mundo, entre aspas, perfeito. Minha família é bonita, está tudo certo comigo, com os meus. Mas às vezes a gente não enxerga, ou às vezes a gente não percebe que do nosso lado, tem gente precisando de um abraço, de um simples sorriso. E quando cantarmos a próxima música, eu queria desafiar você a... Vamos ficar de pé? Queria desafiar você a... Vamos cantar 2 vezes. Na segunda vez, a primeira vez eu queria que você prestasse atenção na letra. E na segunda, você saísse do seu lugar. Essa música fala: sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca faltarão, nunca secarão. Que a gente possa declarar isso. Eu queria que você, com liberdade, pudesse sair do seu lugar, dar um abraço no seu irmão e declarar isso na vida dele. Amém? Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca secarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará.
Você crê nisso? Deus tem para ti, Deus tem para nós um manancial. O que é manancial? Um depósito grande de água. Eu lembro de um congresso que nós participamos e tinha um desenho no fundo do palco, era uma mão saindo da nuvem, assim, né, do céu, com uma caneca despejando uma água. E a missionária daquele encontro falou: olha, eu discordo dessa figura. Deus não tem uma canequinha de água para jogar em cima de nós. Deus tem uma mangueira que não para de jorrar água. Amém? Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Mas sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca eu sei que Deus tem pra ti uma manancial, cujas águas nunca cessarão. Amém, Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa mangueira que o Senhor tem, ó Deus, pronto para jogar em cima de cada um de nós, Pai. Por esse manancial, ó Deus, de águas vivas, de bênçãos, de cura, de alegria e de paz para cada um. Muito obrigado, Senhor Deus, pela presença de cada um aqui e obrigado, Deus, pela Tua presença no nosso meio aqui, Senhor, que faz todo sentido aqui para nós agora, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, e pedimos para que a Tua palavra que vai ser ministrada agora, Senhor, possa atingir cada um de nós, Pai. Possa entrar nos nossos corações, nas nossas mentes. E que não sejam simples palavras, mas sejam palavras de vida, palavras que transformem o nosso viver. Muito obrigado, Pai. Também com as crianças, Senhor Deus, lá no culto infantil. Da mesma maneira, Pai, Tua palavra possa ser viva e eficaz e transformadora na vida delas também. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal, bom dia a todos. Bom dia a todos. Isso, muito bem, ótimo, ótimo. Talvez o pessoal não tenha entendido, né? Amém, amém. Ok. Tá joia. Que bom que nós vivemos num país onde as instituições públicas assim têm uma grande preocupação com a saúde, né, da sua população. O mês passado, o mês de setembro, é isso, né? Ou não, outubro, foi o quê? Teve uma campanha do mês de outubro rosa, isto. A irmã está bem a caráter. Isto, mês rosa. É isso aí. E eu fiquei sabendo que esse mês, né, de novembro, o Kaoro, alguém falou preto aí? É o mês, né, novembro azul, o combate ao câncer de próstata. Ok? Todos os homens já fizeram já o exame de próstata aqui? Amém?
Tá ok, queridos? E nós, como igreja local, como igreja evangélica Holiness de Presidente Prudente, estamos caminhando dentro de uma visão, né? Isto é, o que nós queremos ser daqui a 10 anos. Tudo bem? Que tipo de igreja queremos ser, né, quando chegarmos daqui a 10 anos, ou caminharmos em direção. Então, quando se fala em visão, é algo que está distante, seja há 5 anos, nós como liderança e com orientação, né, do irmão Gilson Nicitani, que nos ajudou nesse processo de estabelecer essa visão, né, estabelecemos em 10 anos. E a gente percebeu que nessa dinâmica de nós estabelecermos essas 5 visões, algumas pessoas perguntam: nossa, Gilson, nossa, pastor, 10 anos é um pouco distante. Sim, é distante. Mas uma coisa é certa, eu e você precisamos caminhar em visão. Tudo bem? Jovens, aqui graças a Deus hoje nós temos um grupo de jovens. Jovens, você tem visão? Você, daqui a 5 anos, né, você pretende estar aonde? Que tipo de pessoa, que tipo de gente você pretende ser? Os casais aqui presentes, com certeza quando se fala em casamento, você já se estabeleceu profissionalmente, né? Você teve o entendimento e a coragem de ir em direção ao sexo oposto e fazer uma declaração de amor. Será que hoje o pessoal faz declaração de amor? Giovanni? Passa, né? Não sei, pastor, não sei. Né? Ter essa coragem, né? Essa liberdade de fazer uma declaração de amor e para juntos construir, né? Juntos, né? Um caminho proposto pela palavra de Deus. E diante disso você vai, como casal, como pessoa, estabelecer uma visão, onde nós queremos chegar. Depois de 3 anos, queremos ter 6 filhos. Daqui 20 anos, queremos ter 15 netos. Eu quero me aposentar às margens do rio Paranapanema. Posso ver um glória a Deus? Que recaia essa bênção, essa unção de prosperidade sobre a vida do pastor Manabo, e nós vamos desfrutar, né, desse projeto dele, amém? Precisamos ter visão, onde você pretende chegar. E nós, como igreja, estamos sendo desafiados, né, pelo Espírito Santo de Deus, entendendo de que essa visão não é coisa, né, da figura do líder, do pastor, de um punhadinho de pessoas, mas é algo, né, como foi falado pelo dirigente nesta manhã, é um Deus que está com a sua mangueira espiritual derramando, né, sobre cada um de nós, dizendo: queridos, vocês como igreja, né, vocês precisam caminhar em direção a isso, né, de uma maneira específica, porque cada igreja, cada comunidade tem a sua características, amém? Cada igreja, cada corpo tem a sua ênfase. Nós, como igreja evangélica Holiness do Brasil, nós temos uma ênfase, né? Uma missão como denominação, né? E alinhado a isso, então Deus nos mostrou, né, algumas direções. Então, para esse mês, nós vamos ter... Não sei se você tem dificuldade com a terminologia, a expressão campanha. Você tem dificuldade com essa palavra campanha? Mas tudo bem. Mas mês de novembro vai ser um mês de nós afirmar e reafirmar a visão que Deus estabeleceu para cada um de nós. Amém? Mês de novembro vai ser um tempo de diálogo, um tempo de reflexão, um tempo de conversa, que nos corredores da igreja, que nos corredores dos nossos relacionamentos, nos nossos bate-papos online,
WhatsApp, que você possa estar pincelando, né, um quê com respeito a essa visão. Tudo bem? Isso precisa estar assim de uma forma assim clara, vamos dizer assim, marcada em nossos corações e nossas cabeças. O nosso jeito de ser igreja, como vamos caminhar, né? Para isso, então, a gente precisa estar conversando. Creio que diante dessas 5 visões que foram estabelecidas, há muitas perguntas, e é importante fazer perguntas, amém? Talvez, diante dessas perguntas, nós não teremos resposta, mas o importante é que queremos criar ambientes em nossos relacionamentos, onde a gente pode fazer perguntas. E creio que muitas dessas perguntas, pela graça de Deus, nós vamos poder responder. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, liderança? Amém? Com a graça de Deus. Mas alguma dessas perguntas talvez nós não consigamos responder à altura da sua inquietação, do seu anseio. Mas uma coisa a gente precisa estar, vai começar do meu coração. É algo que Deus derramou, é algo que Deus drenou do alto, né, do trono de Deus para os nossos corações como igreja. É com esse entendimento, com essa fé, com essa certeza, com essa vivacidade, precisamos então buscar, caminhar, o nosso estilo de vida como igreja nessas 5 edições. Então, para isso, o mês de novembro vai ser o mês onde estaremos afirmando e reafirmando, a nossa visão. E aí, diante dessa visão, Deus me deu esta palavra: celebração da gestação. Vamos celebrar esta gestação. Tudo bem? E eu tomei essa liberdade de pegar no Facebook uma pessoa desconhecida, que está nesse processo, de gestação. Quando esse casal decidiu pelo matrimônio e se alinharam ou entenderam de que o casamento é um grande desafio, e nessa dinâmica Deus nos dá essa bênção de ter filhos. E do momento que esse casal verificou o teste, é isso? O teste, de gravidez. Nossa! O marido, ele ficou preocupado. Agora a esposa, nossa, ela vibrou. Ela naquela época não era pentecostal, tá? Mas ela deu glória a Deus por essa gravidez. Então, o coração dela foi tomado por alegria, por celebração. E com certeza o seu marido também, com o decorrer dos dias, a ficha foi caindo, Para o homem a ficha cai lentamente, homeopaticamente, porque ele pensa em cifras, ele pensa em investimento, ele pensa em ampliar o quarto, ele pensa assim, não é qualquer tipo de roupa, enfim, os acessórios. Graças a Deus que na época desse casal já existia fralda descartável. Wanderson, na sua época existia fralda descartável? Não tinha. Eu também acho que eu peguei essa época, não tinha fralda descartável. Todo dia, é isso mesmo, meu irmão. Mas esse casal já estava numa época mais assim, moderninha, E teve que investir em fralda descartável. Enfim, ele começou aquele sentimento de alegria e um pouco de angústia. Entende? Mas graças a Deus que essa mulher, ela não se preocupou muito com a pintura do quarto, se era azulzinha ou rosinha, Era uma mulher evangélica, graças a Deus, Então, enfim, quando ela ficou sabendo, de que ela estaria gerando uma criança, houve celebração, mas também houve interrogação, de perguntas, etc, etc.
Mas nós começamos, esse casal já começou a celebrar. E depois de 9 meses, né? Depois de 9 meses, então Deus deu essa bênção para esse casal, né? Aí eu perguntei, né? Quantos meses teriam essa criança? Parece que teria em torno de 2 meses. É meio enrugado, né? Parece que está meio do avesso, né? Mas enfim, Deus é gracioso, né? Deus vai esculpindo com o decorrer do tempo, dos anos, e se torna uma coisa, aos olhos de Deus, uma maravilha, né? Então, enfim, e quando, né, chegou, né, esse tempo, né, dessa criança nascer, nossa, foi uma grande alegria. E uma correria, isso mesmo, irmão, uma grande correria, uma grande correria. Esse homem, ele tinha os seus hobbies. E graças a Deus, ele continua com sua rotina. Todo final de semana ele foi jogar tênis. É isso? Mudou toda a rotina do lar. Não foi fácil para esse homem se conscientizar que agora é uma outra fase, uma outra estação da sua vida, do seu casamento. Mas enfim, estava pautado, estava embasado no sentido de gratidão e alegria. Então Deus me traz essa situação, me traz essa imagem, me traz esse contexto quando se fala em visão. É um presente de Deus. É algo que cada um de nós estamos gerando e daqui a 10 anos, né, pela fé, né, pela dedicação, pela oração, com certeza estaremos sendo, né, alcançando esse jeito de ser igreja. Amém? E falando em visão, eu vou passar rapidamente para afirmar, reafirmar essas 5 visões. Tá? Vamos lá, os homens, essa primeira visão, todos juntos. Somos amém. As mulheres. Somos uma igreja que vive a dinâmica do discipulado bíblico. Mulher, homens, a gente precisa melhorar um pouco, né? Vamos abrir um pouco mais a nossa garganta aí, tá? Estamos perdendo, tá? 3. Temos ok. Parabéns, homens, estamos melhorando. 4. Mulheres. Valorizamos a família por meio de ações com casais, adultos, jovens e crianças. Ok, todos juntos. Somos relevantes na sociedade, na comunidade de gay e junto à população e unidade social. Amém. E com o decorrer, né, desse mês, através do WhatsApp, enfim, através das nossas reuniões, das nossas conversas, nós estaremos então afirmando e reafirmando essas 5 visões. Amém, amada igreja? E o nosso desejo, e o desafio que Deus tem colocado ao final deste ano, possamos nos conscientizar, afirmando e reafirmando esse jeito de ser igreja. Amém? E pela misericórdia do Senhor, nesse tempo, né, de existência como igreja, nós, com certeza, diante desses 5 pontos, tem muita coisa a ver com o nosso jeito de ser igreja. Graças a Deus, amém? E continuarmos a permanecer, né, a continuar, né, a compreender desses valores e desse chamado que Deus tem dado para cada um de nós. Como é importante, né? Como é importante saber de que você está, né, numa comunidade em que tem um alvo. Como é bom saber ou participar, vivenciar na dinâmica de uma família onde a figura do papai e da mamãe estão em harmonia, em sincronia, onde o filho que está crescendo percebe que há direção
na família. Amém? Como é importante você fazer parte de uma comunidade, né? Seja de lazer, seja de trabalho, principalmente de trabalho, você entra, né, como um profissional e você percebe que essa igreja tem uma missão, tem uma visão, tem um objetivo, tem um alvo. Como isso é prazeroso. Isso porque traz com certeza resultados. Nós como igreja não procuramos resultados, mas como consequência de caminharmos, estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, onde Ele estabelece visões. Eu gostaria que a igreja tivesse esse caminhar, esse estilo de vida, esse jeito de pensar, esse modo de agir. Com certeza Deus vai acrescentar. Com certeza Deus tem acrescentado vidas, pessoas, desafios nas nossas vidas e nessa comunidade. Amém? Há 3 semanas atrás, fica de pé, por favor, meu amigo mancebo ali, esse jovem. Olha para lá. Esse rapaz, né, evangélico, foi transferido de uma comunidade de Maços para cá. Né? E vai estar caminhando com a gente por um período de acho que de 4 anos, né? Amém? Será que a gente pode orar para Deus assim, dar um bom emprego para você aqui, imprudente? Deus já te concedeu uma companheira, amém? Espero que ela ouça essa mensagem depois, tá? Mas pode se sentar. Deus acrescentou um casal também. Cadê a Samara? A Samara, isso, Samara, o André, isso. Né? São pessoas que Deus está acrescentando aqui na comunidade. Para quê? Por quê? Porque esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. Esse é o Evangelho do Reino de Deus, das boas novas. Onde o Evangelho vai sendo propagado através do nosso discurso e do nosso estilo de vida. E impactamos, provocamos sede nas pessoas e falamos: uau, você é um crente. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Nossa, você não é esquisito, né? Você é diferente. E aí você vai poder dizer: puxa, que bênção. Você vai poder discipular esta pessoa. Quando somos desafiados a viver os propósitos de Deus, temos que ter coragem e ousadia, se for necessário, quebrar os paradigmas, para que o Evangelho das Boas Novas de Jesus Cristo possa fluir de forma plena, amorosa e poderosa. Amém, queridos? Então, quando se fala em visão, né, quando se fala em crescer a família, né, quando os filhos vêm, nós não podemos ser um casal, né, love, só um olhando para o outro. Chegou as crianças, agora é hora de investir em olhar as crianças, deixar os hobbies de lado para focar nessa fase com respeito à criança. Sim ou não? É preciso. E nós como igreja, quando Deus estabelece uma visão, né, nós precisamos ter a graça, a sensibilidade, a percepção espiritual de ouvir a voz do bom pastor, porque somos uma geração de homens e discípulos o quê? Maduros, que tem o entendimento das coisas, e que nós vamos ter a graça, né, a autoridade do Senhor para dizer: sim, isso aqui está alinhado com as coisas de Deus, mas isso aqui não está alinhado com as coisas de Deus. E nós precisamos então ter a graça, né, para dizer, ou para, né, colocar um novo jeito de ser igreja, vamos dizer assim, quebrando os paradigmas. Do tipo, essa bateria, por exemplo, aqui. Será que, Wanderson, será que há 50 anos atrás nas igrejas tinha bateria? Porque a bateria tinha um paradigma do quê? Tinha um bumbo. Sim, a bateria tinha uma ideia nas cabeças do quê? De que era uma coisa do mundo. Do mundo. Era um paradigma. Mas pela graça de Deus, a igreja tem entendido
de que pode ser sim um instrumento, né, para glorificar, para engrandecer, né, o nome do Senhor. Amém? Então tem coisas na nossa vida que foram, que está enraizado, que creio que houve um momento da sua vida que fez sentido, mas que hoje talvez não faça tanto sentido assim, e você continua abraçado, apegado a essas coisas, e você não vive a plenitude daquilo que Deus tem falado e derramado para a sua vida. Porque você não entendeu ou não deseja, né, provar desse novo de Deus para a sua vida. E quando se fala então em visão, uma outra questão que veio ao meu coração é: será que eu e a equipe pastoral, a diretoria, é que vai ter que realizar essas visões? Veio esse sentimento. Ou talvez tenha surgido esse pensamento, mas estabeleceu-se essas 5 visões. Quem é que vai colocar a mão na massa? Né? Veio esse pensamento. E como Deus é bom, né? E Deus me levou a esse texto de Juízes 7, de 1 a 9. Eu queria rapidamente conversar com vocês sobre essa questão de que para Deus menos é mais. Juízes 7, né, de 1 a 9. Juízes no Velho Testamento, né? Sete, de 1 a 9. Na minha versão diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fonte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está comigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volta-te, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-o descer as águas, e ali tu provarei daquele quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Versículo 5: fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve contigo. Estava o arraial dos midianitas debaixo dele, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque
o entreguei nas tuas mãos. Amém? Então, diante dessas 5 visões, talvez, né, tenha surgido essa pergunta: quem é que vai realizar? Quem é que vai colocar a mão na massa? Aquela expressão. Quem vai colocar a mão na massa diante dessas visões? É uma pergunta, né, saudável e necessária. E esse texto, então, me deu muita paz. Muita paz. Porque esse meu coração, ou talvez o nosso coração, diante dessa visão, nós tenhamos aquele entendimento, aquela matemática, né, a lógica de dizer: quanto mais gente estiver, então nós vamos concretizar essas 5 visões em menos tempo. Amém? Faz sentido? Em vez de ser 10 anos, vamos concluir em 5 anos ou 3 anos. Faz sentido, né? Porque mais gente assim, né, envolvendo nessas 5 visões, nós vamos concretizar então. É uma forma de ter esse entendimento, de nós realizarmos e cumprirmos essas 5 visões. Mas o texto desta manhã nos desafia de que, às vezes, para Deus, né, esta questão do menos é mais. Às vezes, para Deus, o menos é mais. O povo de Israel é um povo que viveu ciclos, eras. Né? Teve a era, né, dos profetas, a era... Quais outras eras? Juízes, como nós falamos aqui no texto. E esse texto então foi uma época, né, dos juízes. Né? O professor Saião, professor e pastor, né, Saião, ele fala que o período de juízes é o mais complicado que Israel enfrentou. Uau, eu não cheguei a essa profundidade da ótica e da leitura, né, desse professor, mas esse professor então nos dá, né, uma leitura, né, um panorama, né, com respeito a essa época, né, que esse povo enfrentou. Então, era um tipo de governador, né, o juiz, de cada região, de uma área menor. E esse povo, então, de Israel estava vivendo num contexto, né? Capítulo 6:1, a gente percebe esse contexto. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por 7 anos, então, esse povo de Israel estava sobre, né, a opressão dos medianitas. Aí o povo, né, a gente percebe, olhando para a nossa própria vida, há ciclos, né? Há momentos que a gente está bem com Deus, outras vezes a gente dá as costas para Deus. E esse povo de Israel não era diferente a cada um de nós. Esse povo então estava vivendo por 7 anos sob a opressão desse povo. E eles então clamam, oram, e Deus então levanta esse juiz chamado Gideão. E aqui a gente pode, né, tirar algumas lições para as nossas vidas. Então, primeiro, diante da visão 2032, não podemos deixar Deus em segundo plano. Faz sentido? A gente percebe o quê? Diante desse combate, né, que esse povo teria que fazer contra os medianitas, né? O próprio Deus, conhecendo a natureza e o coração, né, desse povo, disse: o Senhor Gideão, é demais o povo que está contigo, né, para eu entregar os medianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Como isso é da minha natureza, da natureza do ser humano. Sim ou não? Diante de um desafio, a gente tem o perigo, o risco de bater no peito assim: eu concluí esse mestrado, eu sou o cara. Sim ou não? Você conhece pessoas assim? Mas são questões de fórum muito íntimo, que a gente não pode dizer,
ou afirmar, mas sim, eu e você temos risco diante dos desafios desta vida. E quando nós concretizamos, chegamos ao ponto de dizer assim, eu consegui. Eu posso. Mas o texto, né, nos diz, né, que a gente precisa então ter humildade, né, deixar de lado o orgulho, e buscarmos fazer as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos, né, com o coração realmente aquebrantado, de dependência, né, do Senhor. O termo humildade vem do humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. É um conceito, né, que tem a ver com humildade. Achei interessante. Como está o meu coração? Como está o nosso coração diante desse desafio? Essa é uma foto que eu tirei aqui no quintal da igreja, no fundo ali. Alguém me pode dizer, né, essa folha é uma folha do quê? Quem falou tiririca aqui? Eu pensei que fosse uma folha de uma rosa. Muito bem, é uma folha. Você percebeu que é uma folha de tiririca? Tiririca, né? E aí, talvez a gente não consiga entender, mas a tiririca, né? Ele tem muitas batatinhas, né? Muitas batatinhas. Então não basta você, né? Eu não estou desprezando, tá, pessoal? O pessoal que foi lá e roçou, né, um tempo atrás, né? Vieram as chuvas, graças a Deus, amém, o sol chegou e as tiriricas chegaram. Cheguei, né? E lá vou eu olhar aquele cenário, a terra prometida, né? E eu falei, vou capinar, né? Novamente, estou no processo de capinar, né? E aí, né, eu tive um start ali, né? Falei, vou verificar, né, a raiz desse negócio aí. Meus irmãos, não tem raiz. Ele vai assim, é uma teia assim por baixo. É batatinha de carne, uma batatinha. E toda, nossa, eu achei lindo a comunhão das batatinhas. Como achei lindo, como as batatinhas estão se conectadas umas às outras. Elas vivem em harmonia. Achei interessante essa dinâmica das batatinhas. Mas, queridos, enquanto, né, nós não tirarmos essas batatinhas, chegarão as chuvas, o sol, e elas falam, eu aqui de novo. E lá vai nós de novo, né? Queridos, com isso, eu tive, né, que fazer essa reflexão, né, com respeito ao orgulho. Esse orgulho precisa realmente ser tratado de uma maneira profunda no meu coração. De uma maneira profunda. Ao ponto do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus entrar, né, no sério do nosso coração e retirar aquilo que precisa ser retirado nas nossas vidas. Eu creio que Deus é um Deus de processos. Ele vai capinar, né, várias vezes áreas na nossa vida. Mas temos que chegar a um ponto de dizer, Senhor, o Espírito Santo pode pegar a enxada mesmo. O enxadão, né? Melhor, enxadão, né? Porque a enxada só capina, o enxadão vai, né, cavocar e retirar essas batatas. Porque, queridos, né, essa questão da humildade é o esvaziar-se e ir em direção, né, do outro como servos. Está uma letra bem pequenininha, mas é um princípio, né? A gente percebe isso nas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança que Jesus pontuou no início do seu ministério, ele diz, bem-aventurado o quê? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando nós, né, vamos tratar essa questão da visão,
que possamos tratar com essa humildade, né? E o próprio Jesus demonstrou essa prática dessa humildade em João 13, de 1 a 5, né? Depois deitou água, né? Deixou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha. Onde Jesus, então, no final do seu ministério, ele deixa um princípio, né? Da importância de como nós devemos lidar com o outro em humildade. E por fim, queridos, quando a gente vê nesse texto que nós acabamos de ler, a nossa força, isso é a força da igreja, não está em números, mas em pessoas vocacionadas, amém? Eu percebo essa questão da vocação nesse texto, é quando Deus faz tipo uma peneira santa, vamos dizer assim, né? Quanto era mesmo o povo de Israel aqui? 22 mil pessoas, 22 mil homens, é isso, né? Que chegou a 300. E não vou entrar em detalhes aqui, essa criatividade do nosso Deus de fazer esse processo, né? De eliminação, vamos dizer assim. Tá? Mas quando Deus nos chama para uma visão, nós precisamos ter esse entendimento, né, de que Ele está chamando homens e mulheres vocacionados. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que não, é para Jesus, né, Jesus é amoroso, então, né, vamos fazer assim, né, o que tiver ao nosso alcance. Mas o que nós temos entendido? De que nós precisamos fazer as coisas do Senhor com excelência. Fazer as coisas com excelência. E uma das características de um homem e de uma mulher vocacionado, é que busca fazer as coisas com excelência. Amém? Pessoas vocacionadas são aqueles que têm a experiência do novo nascimento e buscam viver em sobriedade no ter, né, e no saber. Então nós ficamos com esse desafio nesta manhã, diante da visão que Deus tem colocado para cada um de nós. Novembro, mês da visão. Vamos afirmar. Estamos em gestação. Amém? Fala para a pessoa do seu lado assim, estou em gestação, fala. Agora para o casal aí fica complicado, né? Para o casal, aí, o marido pode ficar de surpresa, né? Estou em gestação, é complicado, né? Tá? Mas no sentido espiritual, estamos em gestação, amém? Estamos em gestação. Para Deus, menos é mais, e diante dessa visão que Deus tem estabelecido para cada um de nós, que haja humildade, né? Essa humildade fundamentada no chamado, na vocação que Deus tem colocado sobre cada um de nós. Pedir para o pessoal que vai estar ministrando a ceia, né, pudesse vir aqui à frente. Teremos neste momento, o momento da Santa Ceia, né, do entorno dos elementos, né, do pão e do vinho, simbolizando, né, a obra da cruz sobre cada um de nós. Neste momento eu gostaria de ler o texto de Efésios. Efésios 2. A partir do versículo 11.
Efésios 2:11. As pessoas que puderem ficar de pé, né, vamos fazer essa leitura, para assim recebermos, né, esses elementos. E o texto de Efésios 2:11 em diante nos fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que intitularam incircusos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém, queridos? Que nesta manhã, né, que você, mediante a sua consciência, né, bíblica, você possa ser participante, né, desse rito, que possa você verdadeiramente nesta manhã reconhecer o quanto nós precisamos dessa obra da cruz ainda nas nossas vidas, e que Deus nessa manhã venha te perdoar, né, áreas que você precisa ainda, né, receber o toque de santificação. Que nessa manhã você possa se colocar em humildade, pedindo, né, para o Espírito Santo de Deus: sonda-me e conhece o meu coração, vê se há em mim áreas da minha mente, áreas da minha história que precisam do toque do teu amor, que precisam do toque da tua cura. Amém? Com alegria, com temor e tremor, e com entendimento dessa reconciliação que Deus tem nos derramado, dessa paz que excede todo entendimento, que tem guardado as nossas vidas, os nossos relacionamentos, possamos receber esses elementos em Cristo Jesus. Amém? Que a nossa relação familiar, conjugal, fraternal, possa ser marcado de uma maneira intencional, né, por essa reconciliação. Amém? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus possa reconciliar cada vez mais os nossos relacionamentos, a nossa relação, né, de fraternidade, a nossa relação conjugal, os nossos relacionamentos profissionais, em todas as áreas e dimensões, né, que possamos pedir misericórdia
restaura, reconcilie, derrame paz sobre os nossos lares, sobre os nossos relacionamentos. Foi para isso que Deus fez a sua obra na cruz. Amém? Amém. Comamos e bebamos em Cristo Jesus. Amém? Você que já recebeu os elementos, agradeça a Deus por essa obra na sua vida. Que você continue nesse desafio de ser um homem, uma mulher, um marido, um profissional, um cidadão melhor, cada vez melhor. Amém? Que nesse momento também você possa olhar para o lado de pessoas que talvez não estão conosco nesta manhã, por algum motivo. Que seja um tempo também de orar por essas pessoas, amém? Para que na próxima ceia eles possam estar conosco também, congregando e desfrutando desse momento, ok? Então, se você recebeu esses elementos, que você possa receber com gratidão, com fé, com alegria. Comamos e bebamos em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque podemos, nesta hora, Deus, lembrar do sofrimento de Jesus na cruz, por nós, em amor por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos aceitar, nos perdoar, nos amar, ó Deus, de uma maneira tão grande assim. E queremos que esta Santa Ceia, ó Deus, não seja apenas um ritual, não seja apenas mais uma atividade da igreja,
mas possa ser uma prova, Deus, de cada um de nós que recebeu o Senhor, que cada um de nós está com o coração grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Deus, te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, amados, vamos receber a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora para todos. Amém.